Olá, minha gente. Uma alegria estar com vocês aqui. Hoje a nossa live muito especial. Aqui ao nosso lado, aparecendo para vocês aí, o querido Sérgio Thyssen. Eu quero falar rapidamente, para não tomar o tempo, porque a gente tem muita coisa para ver sobre esta live, que enfoca o livro Universo e Vida, né? E o Sérgio Thyssen, tive o maior contato de proximidade no Congresso Espírita da Bahia, mas também tivemos em outras oportunidades. E admiração, carinho, e teve um momento especial que o Sérgio falou, fez uma exposição lá no Congresso da Bahia, e logo depois eu fui fazer a minha, né, lá no outro salão. Eu disse, meu Deus, depois de beber de tanta coisa, lá vou eu falar. É sempre um desafio. E o Sérgio, né, o companheiro, não vou fazer aqui nada, vamos deixar uma coisa bem informal, mas é um companheiro que vem dessas longas etapas, com experiência vasta no campo doutrinário, na sua área de pesquisa, de vivência, de palestras, de seminários, e é uma pessoa que eu admiro imensamente, tinha uma vontade enorme, né, de convidá-lo para fazer uma live, e surgiu essa oportunidade agora. Sobretudo de um livro que me fascinou na minha adolescência e juventude, né, que é esse livro Universo e Vida, vindo a reler posteriormente, inclusive com o presente do nobre Sérgio, que me presenteou, me felicitou, porque eu não encontrava mais o livro. Eu procurava nas livrarias espíritas e não achava Universo e Vida. Para vocês terem uma ideia, rapidamente, olha só o que vocês vão encontrar nessa obra maravilhosa. Novas dimensões do conhecimento, ante a grandeza da vida, átrios da protoconsciência, energia mental, radiações luminosas, transformadores de energia, tempo e velocidade, ciência e vida, ideias e emoções, infecção e purgação, mente e sexo, profecia e livre-arbítrio, processos de alimentação, equilíbrio vital, virtudes e conhecimentos, sistemas e sóis, problemas de sintonia, o poder das trevas, comando mental, sombra e luz, fluido magnético, ação mentomagnética, fluido cósmico. Aí vem antes do Cristo, o Filho do Homem, o divino legado, depois do Cristo, o caminho percorrido, o terceiro legado e no porvir. Aí foi para vocês terem uma ideia do conteúdo dessa obra, né, do espírito áureo, psicografado pelo Hernani Trindade de Santana. É isso? Então, eu sei que o Sérgio tem slides, né, para mostrar para a gente, tem imagens, né, dentro da sua palestra, dentro da sua exposição, mas, Sérgio, é possível fazer umas indagações antes de você apresentar o seu trabalho especificamente sobre o livro? Posso? Claro, Frederico. Ah, que Claro que sim. maravilha. Boa noite a todos, boa noite para você, Frederico, e desde logo muita alegria e muita gratidão pela oportunidade de estarmos assim, buscando uma temática de um livro espírita tão especial. Muito obrigado a você, Frederico, e a toda a sua equipe também. Nós aqui agradecemos, Sérgio. Seja muito bem-vindo, e o pessoal precisa conhecer esse trabalho. As boas obras a gente precisa disseminar. E, Universo e Vida, Sérgio Tisse. Alguém pode estar pensando aí, Sérgio, quem não conhece, dizer assim, poxa, o médium foi o Hernani Santana, a obra editada pela FEB. E por que Fred convidou o Sérgio Thyssen para falar sobre essa obra? Você poderia falar qual a sua ligação com a confecção da obra, a editoração, Sérgio, por gentileza, para o nosso público conhecer? Claro, claro. Boa noite a todos mais uma vez. Fred, olha, eu tive uma espécie de um privilégio na vida, né? Nós sabemos que não há privilégios diante das leis divinas, não é? Mas eu nasci num lar espírita. Meus pais já se conheceram jovens em centro espírita de Porto Alegre. Então, eu cresci escutando os mais variados temas e, entre eles, os postulados espíritas.
Então, eu achava estranho quem não fosse espírita na escola, na universidade, no colégio, não é? E que eu era, então, como que convidado a explicar o que era o espiritismo. Meu pai tinha uma biblioteca especial, com todas as obras mais relevantes, porque ele era profundamente ligado ao livro e ao livro espírita, de um modo especial. Ele foi presidente da FEB, né? E esse livro surgiu quando ele era presidente. Então, É é o ele que Francisco escreve Thyssen, o né? prefácio, né? É o E Francisco ele se Thyssen. envolveu no prefácio, se vê muito bem isso, o quanto ele conheceu a obra de perto, os esforços do médium, o quanto ele tinha ligação com o espírito encarregado da obra, que é Áureo. Áureo, na verdade, é o pseudônimo de Blaise Pascal, que é claro, muito mais conhecido como tal, não é? Como filósofo, como físico, um dos pais da física clássica, especialmente nas questões da hidráulica. Então, é um espírito notável, vou me referir um pouco durante a exposição. Então, eu vi todos os passos que meu pai foi como que etapa por etapa realizando, né? Então, é uma obra que é como uma menina dos olhos dele. E, por extensão, minha também. É um livro e tudo nele eu aprendi a valorizar, né? E eu devo a eles, não é? O médium era meu amigo. Nós íamos juntos de carro, eu dirigindo de Copacabana para a sede, hoje a sede histórica da FEB, na Avenida Passos, para as reuniões mediúnicas no Grupo Ismael, onde boa parte dos capítulos do livro e de outros títulos também do mesmo médium, e de autores como Áureo, como Letícia, foram durante as reuniões semanais trazendo. Hernani se sentava à minha frente. Então, cada reunião mediúnica era um capítulo, que era lido logo depois, né? Enfim, foi sendo muito natural esse amor, esse carinho, essa gratidão pelo livro como um todo, por alguns capítulos em especial, pelo médium e pelo irmão Áureo, como ele também é chamado. E meu É, pai envolvido com isso o tempo todo. você inclusive respondeu já que eu já teria uma segunda indagação, era quem teria sido Áureo, né? E você já coloca para o público, né, que foi o Pascal, né? E você fez parte, então você fazia parte do grupo Ismael. Você assistia e participava dessas reuniões. É isso? Mais de uma década. Mais de uma década. Muito bem. Então, gente, está aí, olha, o livro é Universo e Vida. Quem ainda não teve a oportunidade, quem não conheceu, sobretudo o pessoal que está chegando ainda no nosso movimento espírita, né? A gente precisa resgatar essas obras, que eu chamo de obras estruturais, né? Que traz um conteúdo, que traz uma revelação especialíssima para que o Consolador, né, estratifique-se dentro de nós. Então, o livro Universo e Vida é um livro que eu estou relendo, agora já estou já na parte final da obra, né? Relendo, porque já é a terceira vez que eu estou tendo a oportunidade de ler, e sempre descobrimos aspectos muito interessantes. E você trouxe exatamente na sua palestra, na sua exposição, Sérgio, hoje eu sei que algo para mostrar para a gente sobre a obra. Então, fique à vontade, vamos explorar agora essa parte, e aí qualquer dúvida, depois a gente vai fazendo a pergunta, vai trocando as ideias contigo. Fique à Tá vontade. bem. Muito obrigado, Frederico. Vamos adiante, então. Eu pediria ao nosso irmão que pudesse compartilhar. Essa é a capa, né, do livro na sua última edição, Frederico, exatamente esta que você tem em suas mãos, né? Então, nós vamos ver a ideia de que esse é o slide título da breve apresentação. Estamos no 1º de julho de 2021 e é sobre este livro que nós vamos conversar.
Então, eu fiz um roteiro e eu gostaria de compartilhar esse roteiro com vocês. Eu não poderia falar sobre universo e vida sem me referir, como já tinha começado a fazer, em relação a meu pai, porque ele esteve nos bastidores, eu diria, de todos os aspectos ligados à publicação, à elaboração, à edição, à revisão desta obra que nós estamos examinando hoje. Então, para quem não teve essa ideia, né, meu pai já desencarnou há 31 anos, de tal maneira que ele foi presidente da FEB de 1975 a 1990. Ele desencarna numa cirurgia cardíaca aqui no Rio e ele é sucedido pelo Dr. Juvanir Borges de Souza, que então permaneceu por uma década na presidência, depois o nosso irmão Nestor Mazotti e assim por diante. Então, eu coloco assim, para que quem não o conheceu tenha pelo menos uma ideia da sua figura, a figura de meu pai. Essa é uma foto rara. Acredito que somente eu e a esposa dele a tenhamos. Então, para quem nunca o conheceu, ou apenas o conheceu pelo nome, esse é o querido amigo Hernani Trindade Santana, um médium excepcional. Depois eu posso comentar alguns outros títulos em que ele foi o intermediário. E, claro, talvez nós pudéssemos dizer que o Universo e Vida é o mais importante de um conjunto de livros que vieram através dele, né? Ele era uma figura muito bacana e nós conversávamos muito. Ele me estimulava muito ao trabalho no campo da semeadura da doutrina espírita. Enfim, foram anos e anos de convivência muito proveitosos, ao menos para mim. Então, aqui eu coloco para os amigos a primeira edição, ela é de 1979. E eu gosto de colocar porque, com o tempo, as editoras mudam, né, a capa. Então, pode ser que alguém já tenha passado os olhos, já tenha tido o livro em mãos, apenas não lembre, né? Então, a primeira capa é a da esquerda, 1979. Depois, portanto, bons anos mais adiante, já em 2009, a segunda capa, não é, comemorando como que os 30 anos da primeira edição. E em 2016, a FEB solicitou, eu era na época membro do Conselho Efetivo do Conselho Superior da FEB e do Conselho Fiscal. E aí eu e o nosso amigo Júlio Damasceno, também aqui do Rio de Janeiro, fizemos a revisão ortográfica desta que é a última edição, que, portanto, já tem aproximadamente 5 anos, né? E deverá perdurar por um bom tempo, está à disposição na própria livraria da FEB. Então, aqui o panorama das capas. Então, eu gostaria de lembrar um pouquinho sobre Pascal, né? Porque ele, como nós dizemos, ele integra a falange do Espírito de Verdade, que é a falange relacionada à doutrina espírita e à codificação kardeciana, portanto. Como nós vamos ver, vale a lembrança de que Pascal, e a terceira grande revelação, Pascal integra a falange do Espírito de Verdade. Por quê? Porque colabora no livro, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, assinando uma dissertação sobre o egoísmo, no capítulo 11, fora outras questões. Ele também, no livro dos médiuns, você vai encontrar dissertações dele no capítulo, que é o capítulo número 31, e que Allan Kardec naturalmente insere na obra. Na Revue Spirit,
em outubro de 1861, maio de 1865, nós vamos encontrar mensagens de Pascal de um conteúdo bastante elevado, como, claro, todos os conteúdos, não é, das obras de Kardec, de um modo geral, e em vários momentos da Revista Espírita. De tal maneira que ele também, muito tempo mais adiante, no Grupo Ismael, não é, na FEB, na altura da década de 20, quando Guilhom Ribeiro era o presidente, no Grupo Ismael, portanto, naquela época, e eu não conheci ninguém naquela ocasião, se conheci foi na vida anterior. De tal maneira que nós vamos ver ele sempre participando muito. E ele era, Hernani Trindade Santana, como que um assessor da presidência, assessor de meu pai enquanto presidente da FEB. E muitas vezes, quando meu pai, por exemplo, precisava de um editorial para a revista Reformador, ele pedia a Hernani. Pedir a Hernani era pedir a Áureo e, eventualmente, a Letícia ou algum outro espírito de um grupo de entidades que estava como que muito próxima ao médium Hernani Santana. Compreenderam? E eu me familiarizando com estas coisas, né? Então, Áureo, vale lembrar que, com o pseudônimo Pascal, então, manifesta-se assumindo direta e ostensivamente a direção do chamado programa Vínculos Fraternais, que tem a ver com as campanhas Alta de Souza, que é um outro tema que nós podemos esmiuçar um pouquinho depois, né? Meu pai, quando desencarna, ele também assume toda uma responsabilidade como um espírito desencarnado para inúmeras questões e também esta questão das chamadas campanhas Alta de Souza. Vale lembrar que em 1993, Áureo assume perante o movimento espírita a tutela e paternidade, portanto, dos vínculos fraternais, numa mensagem que tem este título, chamada Mensagem aos Moços. Eu não a trouxe aqui, mas eu posso entregar para o Frederico e ele disponibilizar para os amigos. Nós poderíamos dizer, vejam só, Áureo é o executivo do Grupo Ismael. E se o era nos tempos de Francisco Thyssen, continuou nos tempos de Juvanir, de Nestor Mazotti e de outros queridos companheiros que vieram depois. Eu gosto desta imagem porque em medicina ou em física, que são duas áreas que eu gosto de me dedicar, não é? Existe uma coisa chamada diagrama de Venn, que tem a ver exatamente com esses círculos que vocês estão vendo. Então, o livro Universo e Vida, eu coloco em vermelho o autor, né? Que é Áureo, mas lembrando da importante participação para que o livro fosse adiante, estivesse em nossas mãos, a presença de Hernani, o médium, né? No seu trabalho essencial, e vamos dizer assim, todo um auxílio natural que a Federação Espírita Brasileira desenvolveu para que o livro como que saísse. Então, esse é o diagrama para essa questão. Então, o nosso Frederico, ele já se antecipou um pouquinho, mas eu gostaria de lembrar que todo livro, de um modo geral, tem um índice. À esquerda, nós podemos ver em letras um pouquinho maiores aqueles que são os capítulos em si. Mas as mensagens foram se sucedendo. E o capítulo, que é o capítulo número 5, ele é chamado Energia e Evolução. Então, esse é um capítulo grande, ele é o maior do livro. E ele é subdividido em 20 mensagens sobre itens específicos que Áureo Pascal desejava, vamos dizer, aprofundar.
E daí essa listagem agora do lado direito. Então, como o Frederico já se antecipou, não é? E esse estudo estará sendo gravado e disponibilizado para os nossos amigos presentes, eu apenas gostaria de lembrar alguns aspectos que virão depois. Então, uma sugestão, mesmo que os amigos não queiram ler a obra inteira por agora, todos os capítulos são preciosos. Todos os parágrafos são como que um alimento vivo para as nossas almas, para os nossos espíritos, e eu diria que este conjunto que está aí são como que um alimento imperecível, um alimento que perdurará eternamente para qualquer um de nós. De todo o livro, o capítulo que eu mais gosto, mais aprecio, é o capítulo 7, que se chama O Filho do Homem. Eu não sei se vocês, amigos, têm essa familiaridade com o Evangelho de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, de tal maneira que nós vamos encontrar a expressão Filho do Homem nos Evangelhos, portanto, no Novo Testamento, durante 88 ocasiões. Aliás, por coincidência, 88 é o mesmo número dos livros astros, todos eles pela Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier e editados pela FEB, como também 88 é o número das constelações dos céus. É uma coincidência numérica, é uma curiosidade, mas eu gosto dela e gostaria de dividir com os amigos. O Filho do Homem, como não é desconhecido, vai exatamente falar sobre Jesus. E de tudo que eu já pude ler, de tudo que eu já pude estudar a respeito do que a espiritualidade nos ensina a respeito do Divino Mestre, eu nunca vi nada tão precioso. Então, se os amigos não tiverem tempo para uma leitura ampla, não é um livro tão grande, tão largo, vamos dizer assim, leiam O Filho do Homem e vocês vão ter uma ideia que é a ideia que eu guardei e penso que guardarei para sempre, a respeito de Jesus. Por Pascal, por Áureo, a nosso benefício. Né? Por outro lado, tendo em vista as muitas dificuldades que a humanidade atravessa, eu gostaria de sugerir que do capítulo 5, que se chama Energia e Evolução, o item 15 vai falar sobre o poder das trevas. E, além de tudo que está na obra, é um item que vai nos falar a respeito de como a espiritualidade entende uma questão importante da realidade do mundo que nós vivemos, o planeta Terra e o seu contexto, a humanidade terrena. Não deixem de fazer essas duas leituras, não é? Agora, o ideal, não posso deixar de comentar, que vocês leiam a obra completa. Então, no prefácio, eu gostaria de dividir com os amigos, Francisco Thyssen escreveu no 12 de julho de 1979, portanto, vamos completar este mês 42 anos, não é verdade? Pois bem, aí ele faz uma comparação com o Evangelho de Lucas. Depois de haver investigado diligentemente tudo, desde as origens, dar-te-ás por escrito, ilustre Teófilo, na devida ordem, para que conheças a solidez dos ensinos que recebeste. Essa é uma frase de Lucas, o apóstolo. E aí meu pai escreve, Áureo, por sua vez, narrou-nos as coisas que viu e viveu ao longo de múltiplas experiências fecundas, para que saibamos da solidez dos ensinos que recebemos. Encadear
ainda meu pai no prefácio, encadear os argumentos lógicos de Allan Kardec, de sua voz, que é de Pietro Baldi, da Grande Síntese, de Jean-Baptiste Rustin, de Emmanuel e de André Luiz. Então, a condição de fazer este entrelaçamento, este encadeamento de inúmeros aspectos que estão ali da literatura espírita, eu só conheço o que está nesta obra. E aí meu pai continua, a par de conhecimentos que foram reunidos e conciliados em robustas e cristalinas súmulas, sínteses magistrais do conhecimento científico, filosófico e histórico áureo, soube transmitir-nos igualmente transcendentais conceituações das realidades extrafísicas, tradições e fatos da historiografia do além-túmulo e valiosas revelações. Então, reparem que esse parágrafo, não é, do prefácio do Thyssen, não é, mostra bem para nós um convite, porque quem é que não deseja estar a par de algo que no prefácio nós já temos como uma antecipação? Então, ele também fala no prefácio sobre as dificuldades do médium. E ele diz assim, Universo e Vida de Áureo, psicografia de Hernani, por inúmeras razões que preferimos silenciar, conservando-se quase todas no escrínio do coração, é empreendimento que nos merece afetuosos cuidados. A elaboração da obra foi dificílima e correu riscos enormes. Tantas foram as tentativas de impedir-lhe a divulgação plena. E vejam, para um prefaciador, presidente da FEB na altura, né? Até pela ocasião da sua desencarnação, escrever desse modo, vocês imaginem o que ele queria nos dizer. Então, meu pai usa essa expressão, os aborrecidos da luz, que outros não são, senão os que se opõem, acobertados pelas ardilosidades do mundo invisível negativo. Então, repara que no início ele quer comentar ardilosidades e opositores encarnados também, na época. Enfim, aos esforços desenvolvidos no sentido de dotar a humanidade da instrumentalidade precisa à sua mais fácil orientação. Na jornada terrena, não pouparam o médium, nem deixaram de armar-lhe situações que ele houve de superar ao preço de muitas vigílias, dores e sacrifícios. Mas, se não faltaram dias de acerbas lutas, não rarearam também os de compensadoras satisfações e momentos de grandes vitórias, porque o bem vence sempre. Ultrapassadas as mais sérias barreiras magnéticas e superadas penosas agruras, o trabalho mediúnico foi retomado, reencetado, e os capítulos voltaram a ser recebidos em condições adequadas, embora não sem novos testemunhos. Ou seja, o prefácio também nos dá uma ideia da importância da obra ter sido publicada, e é um legado febiano, é um legado da espiritualidade para o movimento espírita. E nós estamos aqui pensando, não é, em como nós podermos versar a obra para a língua espanhola, para a língua inglesa e assim sucessivamente, para que ela possa ser aproveitada melhor pelo movimento espírita, vamos dizer assim,
de outras nacionalidades e outros idiomas. Então, no primeiro capítulo, ele se chama Novos ou Novas Dimensões do Conhecimento. Então, eu gostaria de lembrar a doutrina espírita surgindo em abril de 1857, lembrando que Allan Kardec ele viveu em meados do século XIX. Então, ele era contemporâneo de uma ciência, a ciência de então. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia o quanto as coisas na época eram tanto limitadas, Allan Kardec era contemporâneo de Dalton. Dalton era um químico francês. E ele, no auge do seu trabalho, ele fala da atomística, que foi conhecida e é conhecida até hoje, por isso chamada atomística de Dalton. Na época, ele dizia que o átomo era indivisível. E todos acreditávamos nisto, nós que vivêssemos naquela época. E era um avanço o pensamento de Dalton. Então, ele era contemporâneo de Kardec e Kardec dele, portanto. Só que tudo mudou. Quando nós tivemos o final do século XIX, o início do século XX, nós tivemos o surgimento da física nova, da mecânica quântica, em 1º de dezembro de 2000, melhor, em 14 de dezembro de 2000, com Max Planck, publicando um primeiro paper, um primeiro trabalho sobre a quantização da energia. Logo depois vem a teoria da relatividade, geral e especial por Albert Einstein. E aí, logo depois, perdão, o átomo que era considerado indivisível foi subdividido em prótons, nêutrons e elétrons. E a ciência continuou avançando. Inúmeros prêmios Nobel de física, de química, foram desenvolvendo tudo isto a partir do surgimento da física moderna. Então, hoje em dia, se eu perguntar para um filho de 12, 13 anos, que estuda na escola, né, de que é feito a matéria, meu filho ou minha filha? E eles respondem, poxa, pai, de quarks e leptons. Ah, pai, ainda tem os gluons. Ou seja, o que parecia indivisível depois, como os nucleons, que são os prótons e os nêutrons, eles já foram divididos. Enfim, essa é uma ciência linda. Nós podemos ver essa fronteira entre a doutrina espírita, a espiritualidade e a física moderna. Enfim, vale a pena nós nos lembrarmos que havia ciência do seu tempo. E nós aprendemos com os espíritos a ideia do caráter de revelações progressivas a partir da doutrina espírita. Não é? A ideia de que a base do edifício é a doutrina espírita. Mas André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos já não nos trouxeram mais adiante a partir desta base maravilhosa que prevalecerá para sempre? Portanto, a ideia de que há poucas décadas atrás, Áureo vem trazer uma contribuição inestimável, levando o pensamento espírita para mais adiante, revelando questões que cabia exatamente a Pascal revelar. Portanto, a evolução das revelações. Nós tivemos um início, mas nós não vamos ter um fim. Porque nós aprendemos numa determinada obra que foi citada há pouco, que todos os filhos de Deus, em qualquer lugar do universo, não apenas na Terra, evoluem em dois grandes aspectos, em ciência universal e em bondade e amor. E são evoluções infinitas na direção de Deus. Né? Enfim, aqui a ideia,
o progresso da ciência no século XX e no século XXI. Áureo vai abordar isso tudo. E universo e vida e o retrospecto da evolução da ciência nesses 164 anos, que é o tempo desde a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Aonde isso? Na direção do espírito. A ideia do conhecimento revelando a realidade, muito para além do que nós conhecíamos no século XIX, durante todo o século XX, e o caminho está aberto ao grande futuro, que pertence, inclusive, a todos nós. Muito bem, mais adiante, no capítulo seguinte, é lindo. Ele tem o título Ante a Grandeza da Vida, e ele vai comentando sobre os degredados ou exilados. E ele fala para além de Capela. Lembrando que Sírios e Capela são estrelas. Nós não estamos falando de humanidades nas estrelas. Há espíritos nas estrelas todas, no nosso Sol, inclusive. Mas nós estamos nos referindo a humanidades em planetas que orbitam estas estrelas, porque assim como a Terra orbita o Sol, e nós temos todo um sistema, né? Existem sistemas por toda parte. Muito bem. Então, ele comenta, não é, que os redimidos em Capela transformam-se em grandes guardiães no espaço e na crosta da Terra. Sacerdotes do Antigo Egito, os Mahatmas da velha Índia, Forri, Confúcio na China, Lao Tse, Siddhartha Gautama, que é Buda, Ésquilo, Heródoto, Sócrates, Platão, e vamos em frente, porque é uma pleiade de espíritos de sabedoria que, portanto, envolvem o amor, a caridade, as virtudes no campo do sentimento, tanto quanto as virtudes no campo da razão e da intelectualidade. Então, meus amigos, vejam só, ele vai nos falando sobre os hebreus. Por que da escolha de Jesus, de uma vez corporificado na terra, ele escolher Belém, Jerusalém, a Palestina, o Tiberíades, Cafarnaum, a Judéia e assim por diante. E ele vai falando coisas que nós precisamos conhecer. A relação de reencarnações sucessivas de mesmos espíritos, personalidades diferentes de um espírito só. Então ele faz analogia entre Jacó, neto de Abraão, pai das 12 tribos de Israel, e Moisés, Elias e João Batista. Não teremos tempo, hoje pelo menos, para aprofundarmos, porque só esse slide, ou este resumo, nós poderíamos nos envolver por um bom tempinho, analisando algumas curiosidades úteis para nós. Seguindo adiante, ele relaciona, nós pensamos a ideia de um pescador, não é? Que se transforma, não é? Na célula inicial, na primeira igreja do cristianismo, como disse Jesus encontrando com Pedro, e a casa de Pedro, a primeira casa do caminho, a primeira igreja do cristianismo nascente, não é um espírito que surgiu há 2000 anos na vizinhança das estradas onde Jesus percorria, né? Ele havia sido Salomão, ele havia sido Abraão, para que tenhamos ideia das condições de grandeza desse espírito. Isaac, Daniel, o profeta. Daniel é o profeta relacionado ao Filho do Homem. A ideia de João Evangelista e Francisco de Assis. Todos esses personagens, um espírito só. Tanto quanto ele vai nos falar de José do Egito, de Davi e Paulo de Tarso. De novo, numa sequência de reencarnações.
Muito bem, ele no mesmo capítulo fala dos que vieram de sírios para auxiliarem Jesus, desde os primórdios, como Ana e Simeão. Lembram? Lembram de Simeão na estrebaria? Quando ele entende que aquela criança nos braços de sua mãezinha, de Maria de Nazaré, seria aquele Messias prometido. E ele tem aquela frase linda quando ele diz: pronto, eu já posso me despedir, eu já posso ir embora, porque eu já encontrei, eu já vi e estou diante do Salvador. Às vezes nós olhamos uma passagem do Evangelho que às vezes é apenas um parágrafo, mas se nós nos colocarmos ali numa ideia de empatia, numa ideia de ressonância, de nos colocarmos naquele momento histórico, é de uma grandeza incalculável, né? Então, assim como Ana e Simeão, Áureo fala de Isabel e Zacarias, nada mais, nada menos do que mãe e pai de João, o precursor, João o Batista, como ele vai chamar na obra o sublime chanceler da justiça. Poderíamos ver algumas coisas, mas não teremos tempo. E tanto quanto José e Maria de Nazaré, todos eles vieram de sírios, que era um mundo, uma humanidade há anos-luz, evolutivamente, de Capela, que já era anos-luz, vamos chamar assim, figuradamente, em relação à humanidade terrena. Então é bonito lembrar as palavras de Áureo quando ele diz que a solidariedade ela não é só entre pessoas, instituições, comunidades, nações. Claro, se nós temos solidariedade no planeta Terra, quiçá o que existe no grande universo. E é ele que introduz para nós essa ideia. É o princípio divino que inspira as grandes almas e as leva a adiar indefinidamente a realização de sublimes ideais de ventura pessoal. Renúncia. Então, a ideia de espíritos que deixaram tudo para estarem com Jesus, para fazerem parte, para protagonizarem o momento mais marcante e definitivo de toda a história, não só conhecida do planeta Terra e da nossa humanidade, mas que por muito tempo permanecerá como o período mais marcante de toda a nossa história. Então, nós estamos falando que talvez isso seja um pouquinho diferente daqui a 50 mil anos, porque só realmente a muito longo prazo podemos imaginar questões semelhantes ao que tínhamos tido há 2000 anos atrás. Seguindo adiante, há uma ocasião interessante. Vocês lembram de Salomé? Salomé, nós tínhamos duas figuras. Uma era ligada a Herodes, não é desta, porque esta, na verdade, se mostrou como que inimiga da luz, e ela é quem pede a Herodes a cabeça de João Batista. Mas a outra Salomé era a mãezinha de alguns dos apóstolos, Tiago e João. E aí o que acontece? Eles voltavam para casa tendo estado com Jesus e falavam maravilhas do Cristo para sua mãe. E essa mãezinha Salomé, ela soube do reino de Deus pelos seus filhos, porque Jesus falou inúmeras vezes sobre as promessas do reino, sobre a ideia do reino de Deus e a sua justiça, uma promessa para os justos.
os bons, os mansos de coração. E aí, então, ela tem a chance de um dia acompanhar os filhos e encontrar Jesus. E numa certa altura, eu vou brincar, viu, gente? É como se eu estivesse vendo Salomé com as mãos na cintura. Jesus, olha, eu tenho 2 filhos, tu sabes bem. E eu ouvi falar por eles que à direita e à esquerda de nosso pai há 2 cadeiras. E não é que ela solicita a Jesus que à direita e à esquerda ficassem os filhos dela? E aí Jesus, com muita paciência, com muita calma, Salomé, por favor, Salomé, do tipo assim, olha, pensa bem, porque a direita e a esquerda já estão escolhidos. Meu pai já os escolheu. E é muito linda essa passagem, porque ele vai, Áureo, se referir à ideia de Maria de Nazaré, de um lado, a sublime advogada da humanidade, a senhora do amor. E do outro lado, João, o Batista, João, o precursor, o chanceler da justiça. Lembram da maior lei, a lei mais importante, pelo menos segundo o que nós podemos como que vislumbrar agora, como está nas leis naturais, em O Livro dos Espíritos, lei de amor, de justiça e de caridade. Então, o que acontece naquela altura, não é? De um lado, o amor, Maria, do outro lado, simbolicamente, mas além da simbologia, o chanceler da justiça é aquele que é o único personagem que mereceu de Jesus algo de uma afirmativa do tipo, meus queridos, diante de todos, né, aquele que, dentre os que nasceram de ventre de mulher, e aqui tem um ensinamento também, ele é o maior de todos. Eu teria outras histórias bonitinhas para contar, mas nós não vamos ter a chance hoje, mas quem sabe nós desdobramos isso mais adiante. Mas isso é para que vocês se motivem para a leitura da obra. Então, por isso eu coloco a direita e a esquerda do Cristo. João Batista, a justiça, Maria de Nazaré, o amor. Então, os decretos lavrados, agora é Áureo, lavrados pelo sublime chanceler da justiça, o Batista, vão a ela antes de irem ao Cristo, para que nunca faltem, em qualquer processo de dor, as bênçãos compassivas da misericórdia e da esperança. Guardemos. E aí vem um próximo capítulo chamado Átrios da Protoconsciência. Aí ele vai falar de coisas do universo, como físico. Ele era físico há 300 anos atrás, aproximadamente. Então, vocês imaginem, tenha ele renascido depois ou não, tenha ele permanecido a maior parte do tempo no mundo espiritual, quanta ciência, quanto amor, quanta sabedoria. E ele vai, através de Hernani, nos ensinando sobre o surgimento da matéria, da energia e do princípio espiritual. Aproximadamente na época do Big Bang, 15 bilhões de anos atrás. Surgimento, né, de certos aspectos da matéria, da energia, do princípio espiritual. Nós sabemos que o universo ele não surgiu no Big Bang. Ele sofreu uma grande expansão. O universo é eterno, mas foi algo tão vultoso, tão marcante, que de uma massa, de um ponto de singularidade do universo, estaria toda a massa ali comprimida ao Big Bang. Mas
essa massa comprimida não é o início. É um período de contração que é seguido de uma grande expansão. Isso hoje, na verdade, é de 13,67 bilhões de anos. Esse é um outro tema para mais adiante. E aí ele vai, de novo, falar, neste capítulo, sobre esse entrosamento. Sua voz é como o espírito que inspira Pietro Baldi para escrever a grande síntese. Sua voz, até prova em contrário, é o próprio Cristo. E até prova em contrário, Pietro Baldi é Pedro apóstolo de volta, trazendo riquíssimos ensinamentos para nós. E ele vai fazer a analogia entre o livro, que, a meu ver, é maravilhoso, chamado Os Quatro Evangelhos de Rustem, poderemos examinar esta obra um dia, e os ensinamentos de André Luiz e Emmanuel, agora pela mediunidade de Chico. Muito bem, e ele vai falar sobre o princípio espiritual, a ideia de que matéria é uma coisa, energia é outra, fluido cósmico universal, não é? Allan Kardec não pergunta no Livro dos Espíritos de que é feito o universo. Qual foi a resposta? Lembram? Espírito, matéria, fluido cósmico universal e Deus. Esse também é um tema a ser desdobrado, de tal maneira que há coisas que ainda são insondáveis para nós, porque nós somos aprendizes ainda de questões elementares, se nós pensarmos bem. Seguindo adiante um pouquinho, a ideia de mais um capítulo, energia e evolução. Ele vai falar de energia mental, pensamento e sentimento, radiações luminosas, emissões, absorção, transformadores de energia, a psicosfera espiritual da Terra e de outros orbes, sobre o individual e o coletivo. Tudo isto é ensinamento. No energia e evolução, tempo e velocidade, o que é temporal e o que é atemporal, velocidades maiores do que a luz. O que é isto? 300.000 quilômetros por segundo é a velocidade limite, chamada velocidade da luz no vácuo. Pois bem, desde que surgiu a mecânica quântica, então Allan Kardec não conheceu isto, né? Porque o eletromagnetismo, onde se estuda as velocidades, alcançando a velocidade da luz, ela é algo do final do século XIX, com as equações de Maxwell, que descreveram, são 4, tudo do eletromagnetismo que ainda é clássico. Mas em 1900 veio Planck, vieram outras mentes brilhantes e tudo mudou. O entendimento foi adiante. Tudo da física clássica continua intocável e altamente precioso para o conhecimento humano. Mas a mecânica quântica trouxe física nuclear, trouxe o laser, trouxe as questões da radioatividade, inúmeros outros aspectos. E nós hoje vivemos a revolução, a grande revolução dos meios todos utilizados hoje em dia em função da física nova. Pois bem, a ideia, quando vamos ler André Luiz, porque os livros de André Luiz, a série do mundo espiritual, todos esses livros, títulos, se referem, André Luiz, a uma ideia de elementos do pensamento além da velocidade da luz. Isso é quântico. Então, a ideia, pensamento é radiação eletromagnética, segundo André Luiz, a princípio sim, mas se a velocidade é acima da luz, já é taquiônico, como nós chamamos. E aí o que acontece? Einstein tentou trabalhar essas coisas durante muito tempo, quase 20 anos.
e trouxe grandes desenvolvimentos. Mas, se você perguntar pela física moderna, pela ciência oficial, o que é o pensamento, ninguém sabe descrever. Mas André Luiz foi adiante, nos ajudando nisso. Um dia nós podemos conversar sobre experiência de Jacobo Grimberg Zilberbaum, que é uma tentativa de um físico de mostrar a natureza quântica do pensamento humano. Enfim, e aí o autor vai adiante, né? E vai considerando inúmeros aspectos. Seguindo adiante, naquele capítulo maior, chamado Energia e Evolução, ele vai falar sobre infecção e purgação, mas de natureza fluídica. Degenerescência do bem. Essa é uma expressão nova na literatura espírita. Por quê? A ideia de que a escuridão não existe. Existe a falta da luz. Não é verdade? Assim como não existe o mal em si, ou ele sendo a degenerescência do bem. Essa é uma outra temática. Ele vai adiante. Mente e sexo, profecia e livre-arbítrio. Ele é o primeiro a falar ou considerar sobre questões da física associadas às questões do dia a dia da nossa natureza. Sobre, por exemplo, curvas espaço-tempo. A física ganhou no século XX um desenvolvimento extraordinário. Então, hoje nós temos vácuo quântico, buracos de minhoca, universo em 11 dimensões. Tudo isso está aí. E como Pascal conhecia isso tudo, no que ele pôde, ele adiantou um pouquinho para nós, né? Mas não disse tudo. Disse o que era cabível há 42 anos atrás. Outros virão e trarão outros subsídios. Os mesmos voltando a novas experiências na matéria. Ou elementos lindos também, da mesma equipe de Jesus, também descendo para a realidade dos encarnados para nos ajudar. E aí nós vamos ver coisas lindas. Reparem, ali embaixo, sistemas e sóis, os Cristos de Deus. Nós pensamos que conhecemos alguma coisa sobre Jesus. No capítulo Filho do Homem, nós vamos conhecer melhor. Mas ainda timidamente. Mas é um grande passo adiante. De tal maneira que ele fala no trono solar. E eu vou contar um episódio, curiosamente. Há mais ou menos 30 anos, eu tinha... E depois também tive chance de viajar muito, levando a semente da doutrina espírita para cá, para lá, e visitei vários países. Uma vez eu estava em Paris, na França, me levaram para conhecer um grupo de transcomunicação instrumental. E um dos médiuns, eu já conhecia o livro, nunca tinha ouvido ninguém falando de trono solar. Não é se referindo a, vamos dizer, a realeza de Jesus, e a de outros espíritos crísticos ligados aos outros planetas, às outras humanidades do próprio sistema solar. E o Sol como a sede do sistema, onde estão os seus respectivos Cristos. Então, meus amigos, não é que o médium recebe uma mensagem em francês e, dentre outras observações, eu não trouxe a mensagem comigo, ele fala, para minha surpresa, em trono solar. Não é? Quando exatamente se referia a Jesus? Num outro país, por um outro médium, num outro idioma, portanto, podia ser o mesmo, mas era o idioma francês, e um espírito levantando, vamos dizer assim, esse véuzinho
né, falando a respeito de Jesus. Meus amigos, eu coloco ali problemas de sintonia. Por que entra Pietro Baldi aqui também? Por causa das Noures, que é o título de um dos livros de Baldi. Correntes de pensamentos. Esse é um estudo lindo também. Ele vai falar sobre o poder das trevas. E eu coloco a frase: não nos iludamos. Nós não sabemos o que é a Terra, nós não conhecemos a nossa humanidade e nós temos que conhecê-la. O que é a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações, como ainda é a humanidade terrestre. Nós pensamos que sabemos quem nós somos, como é a vida, como é o mundo, não é? Mas nós não sabemos. E autoconhecimento é uma busca que precisa seguir adiante, no sentido do autoconhecimento pessoal, mas conhecer essa realidade que o plano físico não externa, a não ser se tivermos olhos para ver, não é? Tanta violência, tanta corrupção, tantas guerras, tantas doenças mentais e clínicas, a realidade mesmo, nós precisamos estudá-la. E o livro nos ajuda em relação a isto. Então, nós vamos seguindo, lembrando outros capítulos antes do Cristo, e aí a ideia, no capítulo que eu mais aprecio, a confirmação do que a obra, não apenas esta, a obra Os Quatro Evangelhos de Rustem, por Madame Collignon, traz para nós. Inúmeros presidentes da FEB foram trazendo, e a FEB acabou de divulgar uma outra obra, que é uma síntese de Rustem e que está à disposição. Rustem em si está aguardando uma nova edição, e, de novo, o amigo Júlio Damasceno e eu já entregamos à FEB, na pessoa do nosso querido Geraldo Campetti, a obra totalmente revista há pelo menos 6 anos atrás. Qualquer hora ela vai ser editada. Muito bem, então, novas elucidações sobre as características da condição crística de um ser. Ninguém sabe o que é isto. Nós temos uma pálida ideia, lendo Rustem, lendo elucidações evangélicas de Antônio Luiz Saião, lendo Áureo, lendo Blaise Pascal, nós vamos ver um físico falando de Jesus no tal capítulo. Então, meus amigos, eu gostaria de devolver, talvez agora, não é, a palavra, apenas ressaltando algo que está no capítulo terceiro legado, que é a terceira revelação, porque é também um legado de Jesus, como o primeiro, todo o trabalho de Moisés também tinha como que a assinatura de Jesus. Então ele diz, eu resumo assim, o Espiritismo não é apenas uma filosofia, ciência ou religião, é ao mesmo tempo as três coisas. E aí ele vai explicando por que é uma coisa, por que é outra. Fica o convite para a leitura dos amigos. E para concluir, o último capítulo, né, chamado No Porvir, que é algo também para nossa reflexão. Então, Áureo diz assim, vejam só para concluirmos, mesmo depois que passar a grande tempestade, prestem atenção, o coração augusto do Cristo sangrará de dor, porque não será sem uma profunda e divina melancolia, que verá partir para rudes degredos reeducativos os afilhados ingratos e rebeldes que não lhe quiseram aceitar a doce proteção. Os filhos da iniquidade, empedernidos no crime e cristalizados no orgulho, deixarão as fronteiras fisiomagnéticas da Terra
em demanda das novas experiências a que fizeram jus. Mas aqui, no orbe aliviado e repleto de escombros, uma nova idade de trabalho e de esperança nascerá, ao sol da regeneração e da graça. Nesse mundo renovado, amigos, a paz inalterável instituirá um progresso sem temores e uma civilização sem maldade. Os habitantes do planeta estarão muito longe da angelitude, mas serão operosos e sinceros, um tanto sofredores e endividados para com a eterna justiça, mas fraternos e dóceis à inspiração superior. Rustem trabalha muitas vezes, na verdade, os apóstolos, a respeito da docilidade em relação às inspirações dos benfeitores, dos anjos protetores, dos benfeitores da humanidade. A substância, melhor, a subsistência exigirá esforços titânicos na agricultura dignificada e no trato exaustivo das águas, mas não haverá penúria nem fome. Por algum tempo, muitos corações sangrarão no sacrifício de missões ásperas, na solidão e no silêncio dos sentimentos em penitência, mas não existirá desespero nem prostituição, viciações letais ou miséria física ou moral, infância carente ou velhice relegada, corrupção, guerras, crime organizado ou tráfico de drogas. A morte fisiológica continuará enlutando, na amargura de separações indesejadas, mas o merecimento e a intercessão poderão proporcionar periódicos reencontros das almas amantes e saudosas, em fraternizações de fenomenologia sublimal. A ciência, amigos, alcançará culminâncias jamais sonhadas. Naves esplêndidas farão viagens regulares a esferas superiores e as excursões de férias serão comuns a mundos de sempiterna beleza. Necessidades e fraquezas não poderão ser extirpadas por milagre, mas os frutos venenosos da maldade jamais chegarão aos extremos do homicídio. O Estatuto dos Povos manterá o parlamento das nações. Vejam agora, onde excelsos espíritos materializados designarão, em nome e por escolha do Cristo, os governadores da terra, país por país. Sem monarquias, oligarquias, plutocracias ou democracias, haverá apenas uma espiritocracia evangélica, fundada no celeste platonismo do mérito maior e do maior ou da maior virtude, para o serviço mais amplo e mais fecundo. Reinarão na terra a ordem e a paz, o amor universal será estatuto divino, a terra, enfim, pertencerá aos mansos de coração. Eu iria entrar em algumas questõezinhas simples da física, equação de Schrödinger, mas eu acho que, como nós já estamos no nosso horário combinado com o amigo Frederico, nós vamos retornando a ele como nosso condutor. Muito bem, gente. Eu acho que foi, Sérgio, muito obrigado. Foi de uma riqueza, de uma oportunidade maravilhosa. Esse final, inclusive, faz de sua participação, da sua exposição, Sérgio, um bálsamo
derramar de sublimes esperanças nesse momento de pandemia, nesse momento de angústias, não é, que a humanidade está vivendo. E acho que essa é a essência e a alma do Espiritismo sempre, que a gente abordar temáticas, por mais graves que sejam, por mais difíceis, deixarmos essa mensagem da renovação e da esperança, porque isso é a essência do Espiritismo, do Consolador na face da Terra. Eu tenho certeza, como as amigas, os amigos que participaram conosco, ficaram muito interessados na obra Universo e Vida. E, particularmente, né, o fascínio que desperta na gente a história dos espíritos em várias encarnações. A informação que você nos trouxe aí, né, que o livro traz, aliás, Pascal nos traz sobre Paulo de Tarso, ter sido Davi, né, ter sido, enfim, e outros, né, grandes vultos da história da cristandade. É uma coisa que abre um campo enorme, uma verdadeira universidade da alma. Eu quero já adiantar aqui aos amigos e amigas que estão participando aqui, olha, muita gente colocando, que pena, está acabando. Está vendo aí, Sérgio? As pessoas escrevendo. Maravilhosa live, muito obrigado, gente. Poderia ir até as 22 horas. A Eli diz aqui, live sensacional, maravilhosa obra, gratidão, amigos, gratidão, doutor Sérgio, que esplêndidas explicações, né, e várias expressões aqui de gratidão. A gente tem muita coisa para a gente abordar aí, o Sérgio, a gente pode já, posterior, nós vamos fazer um novo contato para a gente ver outras temáticas, ou oriundas do próprio livro, ou então outras, por exemplo, eu queria ter um momento, uma live para a gente conversar sobre também as suas experiências no campo da mediunidade, dos efeitos físicos, né, desse tema fascinante que é a faculdade mediúnica. Eu também traria algumas experiências pessoais, e a gente fazer uma live também nesse teor, nessa direção. Aqui tem a pessoa saiu agora, né? Poder vê-lo, a Elisa, Frederico Menezes, prazer poder vê-lo. Que bom, obrigado, que ótimo. Gente de Salvador aqui também, ó. Salvador, ouvir doutor Sérgio é sempre enriquecedor. Muito obrigado. Aí, Sérgio, né? Seu fã-clube. Né? Olha, gente. A Bahia. Que ótimo, né? Frederico, divulga bastante, amigo. Que quando vocês fizerem outra, vamos divulgar sim. Eu e Sérgio, a gente vai fazer. Sérgio, eu quero aproveitar a sua presença aqui. Nós estamos implantando assim, um projeto ousado, né? Nós temos um trabalho aqui num sítio, lá em Goiânia, aqui em Pernambuco, um trabalho social já há 20 anos, quase 20 anos. É o Núcleo de Apoio Cristão Casa do Caminho. E estamos convertendo, surgindo desse núcleo, ao que nós estamos chamando de Universidade da Alma, que vai ser um encontro da cultura espiritual, onde a gente vai ter seminários de 2, 3 dias, um ambiente bucólico, muito agradável, um sítio, um lugar onde a gente vai estudar todos esses segmentos da espiritualidade, das escolas diversas, e eu quero contar com você, para você aqui presencialmente, quando isso estiver instalado, para você trazer para a gente essa beleza que você traz de conteúdo. Muito obrigado. Considerações finais, quer falar alguma coisa para a gente? Olha, eu gostaria de dizer que, para mim, foi uma alegria imensa, foi uma primeira oportunidade de nós fazermos um estudo a quatro mãos. Na verdade, há muitas mãos visíveis e invisíveis, né? E que nós tenhamos essa oportunidade. A doutrina espírita é de uma riqueza imensa, não é? E nós temos aí inúmeros temas que nós podemos ver juntos com os nossos irmãos, a qualquer tempo, a qualquer hora, que a espiritualidade nos abençoe e nos permita que dos nossos encontros nós possamos trabalhar essas sementes que envolvem o Evangelho de Jesus, a sua figura excelsa e os seus desdobramentos por todo o amor dele e desses grandes espíritos pela humanidade. Frederico, muito obrigado, muito contente de vê-lo novamente. Agradeço a Marta, a nossa irmã querida, não é, pelo carinho, junto de uma família espiritual
e é aquela que todos nós, de alguma forma, pertencemos. Muito obrigado, Frederico, mais Obrigado. uma vez, viu, meu amigo? E parabéns pelo seu Eu que trabalho. agradeço. Obrigado. Eu quero parabenizar você também pelo conteúdo que você nos trouxe. Gratidão imensa a todas as amigas e amigos que participaram conosco do Triunfo no Rio Grande do Sul, Salvador, de São Paulo, Recife. A nossa gratidão imensa. Paraíba, né? A Campina Grande, na Paraíba, enfim, várias localidades que estão conosco, né? Queremos agradecer ao nosso Whindersson de João Pessoa, que participou conosco, grande, dedicado, divulgador da causa, e desejando a paz, a tranquilidade, o conforto para todos nós, na certeza desse mundo regenerado que se aproxima. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Luz no caminho de todos nós. Obrigado, Sérgio. Grande beijo aí na alma, coração fértil. Beijo para você e para todos. Muito obrigado. Valeu, Uma querido. linda noite para vocês, amigos. E até breve. Obrigado. Até breve. Estaremos juntos. Vamos fazer outra.